iChip, comece a digitalizar. Palavras-chave: força da alma, técnica de meditação de alto grau. Felizmente, Leilin tinha o iChip que foi fundido com sua alma. Ele respondeu instantaneamente aos seus pensamentos. BP. Missão estabelecida. Começando a varredura. Logo, uma tela azul foi projetada diante de seus olhos, mostrando uma lista muito longa. Leilin se recompôs e começou a examinar cuidadosamente a informação. Técnica de meditação de alto grau vácuo fantasma, 5 camadas no total e completo. Enquanto força antiga da alma arte arcana rito sacrificial, possibilite fortalecer a força da alma e melhorar o poder de feitiços com classificação 4 e acima de 50%, tudo em troca do ovo de um aviário nefasto. Força da alma cristalizada. 500 gramas da força da alma cristalizada de uma estrela da manhã em troca de pedras astrais da mesma qualidade linhagem da linhagem antiga do tigre ilusório em escala branca. Não apenas pode sentir a força da alma, mas um contrato com ela tem o extraordinário efeito de fortalecer a alma. Preços a negociar cara a cara. As grandes quantidades de dados deslumbraram o Leilin, cada item na tela quase fazendo com que ele salivasse. Ele percebeu então que ele era pobre. Ele era muito pobre. Se eles eram de sua pilhagem de Twilight Zone ou de suas outras fontes de riqueza, seus recursos que originalmente podiam ser vendidos a preços astronômicos eram dispensáveis para Morning Stars. Outras coisas, como seu método de refinamento da linhagem e os dados sobre os experimentos de areia movediça, não conseguiam ver a luz do dia. De repente, Leilin descobriu que as únicas coisas que ele podia vender eram as pedras astrais que ele apropriara do tesouro do clã. Isso não vai funcionar. Preciso encontrar uma fonte de receita o mais rápido possível. Leilin observou os itens na tela, os olhos ficando levemente vermelhos. Esses Morningstar Warlocks reuniram muitos itens incríveis. Contanto que ele tenha obtido uma parte de qualquer um deles e o entregue ao iChip para experimentar, o progresso na análise da força da alma definitivamente aumentaria rapidamente. Isso foi muito importante para ele. Mas, uma fonte que se adapte a uma estrela da manhã, e também precisa ser regular, ele encontrou-se em um ligamento. Outros Warlocks certamente já teriam tomado essas fontes, como ele teria uma chance. Sua única opção era pensar em uma nova fonte de renda. Leilin folheou as páginas distraidamente, e finalmente encontrou algumas coisas que ele estava interessado. Teletransporte necessário. Preciso chegar a Sunset Mountains dentro de 3 dias. Se algum amigo tiver pontos de teletransporte, entre em contato comigo. Os preços são negociáveis. Solicitando ajuda. Rebelião de baleias dragão marinhas na região leste. Precisa de pelo menos 3 estrelas da manhã para suprimi-las. A cada um será garantido um mínimo de 1000 gramas de pedras astrais, e recompensas adicionais serão dadas àqueles que capturarem seus inimigos. Assistência necessária no ataque à bacia do mago. Uma vez conquistado, oferecendo 5% do lucro anual. Ponto. Todos os tipos de consciência se reuniram no outro extremo da área de comércio, comunicando-se rapidamente. As ofertas foram quase instantâneas. Se não houver mais nada, tenho medo de ter que assumir algumas missões aqui, tornando-se uma espécie de mercenário. Rosto sombrio, Leilin seguiu um fio de informações para uma consciência escura. Posso saber se o senhor aqui está vendendo técnicas de meditação de alto nível? Flutuando na frente de Leilin havia um feixe de luz negra. Uma escuridão extrema cheia de energia aterrorizante convergiu para ela. Embora fosse apenas uma consciência, ainda era o suficiente para fazer com que Leilin sentisse medo. Em a outra parte respondeu a contragosto, como se não estivesse realmente interessada neste negócio. Ao contrário de outros itens, esse tipo de conhecimento e técnicas especiais poderiam ser vendidos várias vezes nem mesmo a um preço muito alto, que era o primeiro alvo de Leilin. Afinal, ele já havia adquirido uma técnica de meditação de primeira classe,
o INOFTHS1. Com este, bem como as outras acumulações de antes, o AI e a pesquisa de chip alcançaria um nível totalmente novo e ele poderia obter mais informações. Posso saber o preço? Lei se acalmou, preparando-se para negociar com a outra parte. Ele não tinha muitas pedras astrais e havia muitos recursos bons aqui. Ele precisava ser frugal. Além disso, os requisitos listados pelos outros conscientes eram inacreditáveis. Mesmo Lei não aguentou, especialmente o que pede o ovo do Filtbird nefasto. Ele colocou na lista negra essa escolha imediatamente. O Nefarious Filtbird e o Trials EYE estavam no mesmo nível e tinham a capacidade de atravessar mundos. Como poderia ser de igual valor para uma antiga arte arcana? Apenas pensando nisso, Lei sentiu que eles eram loucos. Quanto aos cristais de força da alma, ele poderia apenas se produzir. Eles não eram tão úteis assim. Em geral, como havia notícias de pessoas esperando por uma troca, eles obviamente queriam vender itens a um preço mais alto. Assim, muito poucos negócios foram feitos nesta área de negociação. A maioria das forças e consciências ociosas da alma se espraiavam por ali, assim que viram um comércio barato, imediatamente atacaram como um bando de tubarões que cheiravam a sangue. A estrela da manhã. Os feiticeiros eram eruditos e também tinham a habilidade de detetive que a força da alma lhes oferecia. Todos e cada um deles eram velhos e dissimulados, e embora não fosse impossível obter ganhos baratos, o esforço e o tempo necessários para investir eram muito altos. Esta foi a conclusão que Lei fez depois de analisar a cena várias vezes. Por isso, desistiu da ideia de pegar ofertas baratas e começou a negociar honestamente. My Void Phantom não só tem 5 níveis completos, mas também inclui uma afinidade com o elemento da ilusão. É a um preço incondicional de 5.000 gramas de pedras astrais. O consciente escuro não pareceu se importar se Lei realmente quisesse comprá-lo. Milímetros. No entanto, seus requisitos para os usuários são muito altos. Além disso, somos todos Warlocks. As técnicas de meditação de alta qualidade dos magos são apenas para referência, o que também faz com que o seu preço. Lei franziu a testa. Com seu conhecimento de técnicas de meditação de alto grau, apenas algumas sentenças casualmente expostas levaram o paciente a começar a hesitar. Além disso, você não vendeu essas técnicas de meditação muitas vezes? Como pode ter o mesmo preço de antes? Percebendo que ele tinha uma chance, Lei imediatamente atacou. Depois de uma negociação complicada semelhante aos negócios em seu mundo anterior, Lei finalmente comprou a técnica de meditação de alto grau, Void Phantom, a um preço baixo, exatamente como ele queria. No entanto, as pedras astrais que ele havia obtido da sede do clã Ouroboros haviam sido praticamente reduzidas pela metade naquele instante. Ele calculou tudo com cuidado. A verdadeira riqueza estava definitivamente nos 3 duques, e tudo que restava na sede era meramente sucata. Lei tinha poucas pedras astrais deixadas nele depois de comprar a técnica de meditação. Deu uma olhada ao redor e, ao não encontrar nada de especial, encontrou rapidamente um cantinho, retirando a força da alma da área da estrela da manhã. Na sede do clã Ouroboros, no laboratório central do departamento tecnológico, Lei deu um longo bufo e observou o cristal negro em suas mãos. Bip. Técnica de meditação de alto grau. O fantasma anulado foi gravado. Guardado no banco de dados sob técnicas de meditação de alto grau. A voz sem emoção de Chipsou. Muito bem. Vendo a barra de progresso que agora estava progredindo novamente, o coração de Lei que estava doendo finalmente foi consolado. Ele deixou o departamento técnico e veio antes do laboratório da linhagem de antes. Este era o laboratório central do clã Ouroboros, e apenas as 3 estrelas da manhã tinham acesso a ele. Claro, depois que Lei assumiu, ele usou isso como seu próprio laboratório. O experimento sobre a revitalização da linhagem da Criança do Sol foi realizado aqui.
Tal Argênio, como está a situação com os espécimes? Perguntou Leilin. Os espécimes estão indo bem. O número de búlceras sugadoras de sangue sobreviventes está sendo mantido em 20 e acima, e eles consumiram 32,7 toneladas de fluido de cultura. O gênio da torre projetou uma série de dados na frente de Leilin, com os quais ele balançou a cabeça. No início, os números das bocas sugadoras de sangue diminuíram rapidamente, mas depois que os outros espécimes se acostumaram com a linhagem sanguínea da criança do Sol, eles puderam finalmente sobreviver por mais tempo. Neste ponto, um número decente deles poderia permanecer vivo de cada vez. Leilin veio para a piscina de cultivo de antes. O líquido na piscina já havia ficado verde escuro, com faixas ocasionais de ouro piscando embaixo d'água. Também se expandiu 10 vezes desde antes. A água espirrou por toda a parte e um monstro dourado saltou para morder Leilin com a boca cheia de dentes afiados. Foi até mesmo cuspindo chamas TSSS antes que as chamas pudessem alcançá-lo. Eles foram bloqueados por uma camada de luz branca. Relâmpago preto agrupados para formar uma mão grande, SL colocando de volta na água. Milímetros. É muito animada. Leilin riu, julgando essa mutante borbulha de sangue. Talvez, chama-los de borbulhas sugadoras de sangue não fosse mais adequado, já que o que ficava na frente de Leilin era uma espécie inteiramente nova que havia passado pela estimulação da linhagem sanguínea da criança do Sol. Ela havia se expandido em tamanho 10 vezes e estava cheia de escamas douradas. Havia até mesmo uma estranha coisa semelhante a um chifre na cabeça, e tinha olhos escarlates e dentes afiados abaixo. Ele rosnou, na ofensiva. Como se o ataque tivesse dado origem a alguma reação em cadeia. Várias faixas douradas saltaram de debaixo d'água com um esguicho, começando a atacar umas às outras e rugindo. Algumas dessas botias tinham desenvolvido um par de garras afiadas na área do estômago e eram extraordinariamente ferozes quando iniciavam ataques contra seus próprios parentes. As habilidades ofensivas das borbulhas sugadoras de sangue aumentaram em grande quantidade. Toda vez que há uma batalha sangrenta como essa, as boias sugadoras de sangue sobreviventes ganharão ainda mais força. Calcula-se que a mais poderosa borra sugadora de sangue sobreviva por 45 dias e 21 horas. Sua linhagem era de um rei de sangue sugador. O gênio da torre introduzido pelo ouvido de Leilin. Este aqui. Leilin notou o dourado no centro. Ele já não tinha qualquer semelhança com a forma anterior e crescera para se tornar um ser mais poderoso. Escalas fluidas cobriam todo o seu corpo como uma camada de líquido suave. O olhar ensanguentado em seus olhos não havia diminuído, mas agora parecia ter alguma inteligência. Depois de observar por mais algum tempo, Leilin ordenou: "Isso é o suficiente. Prepare a próxima fase." O teto acima do tanque de cultivo de repente se abriu, e alguns fluidos misteriosos foram despejados de um recipiente de cristal translúcido. Como se tivesse sido exposto a um estimulante, até a maior loção sugadora de sangue imediatamente emergiu nessa guerra civil.